Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos ao vivo, né? Aqui no estudo. Então, meu irmão, vamos estudar. O nosso tema hoje é Jesus, o mestre que ensinava com compaixão. Jesus ensinava a todos com compaixão e amava fazer o que fazia, pois ele é o próprio Deus que se encarnou entre nós. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, do capítulo 1 ao versículo 1 ao 3. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, irmãos e irmãs, é com excelência que ele fazia tudo. Amava o que fazia. Gostava muito das pessoas humildes, aquelas pessoas que não tinha valor para a sociedade. Ele estava lá restaurando vida, ele estava tendo comunhão com o Pai, e o Espírito Santo o limpava toda sorte de enfermidade daquelas pessoas que estavam ali presentes a ele, escutando o Evangelho. Pois você vê que muitas partes do Evangelho fala que a multidão estava como ovelha desagarrada do pasto, porque não tinha um pastor. Realmente tinha líderes religiosos, e os religiosos punham muito jugo naquelas pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, aquele jugo que era posto naquelas pessoas fazia com que as pessoas fossem escravas do sistema, assim como todos os tempos da história acontecia isso. Mas no tempo de Jesus, ele, o mestre dos mestres, veio aqui à terra para pôr em prática a obra do Pai dele, que é restaurar pessoas, é curar vida. Então, meu irmão, minha irmã, através do Evangelho, nós vamos conhecer essa paz que excede todo o entendimento, que vem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então vamos aqui, olha aí na sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 36. Olha o que a palavra diz. E percorria Jesus toda a cidade e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. E vendo ele a multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desagarradas, errantes, como ovelhas que não tem pastor. Que não tem pastor, mesmo minha irmã. Essas pessoas não tinham pastor. O único pastor que tinha conhecido era Cristo. E ele tinha compaixão das pessoas. Ele ia ao encontro das pessoas que necessitavam de ser curada, de entender a palavra, de ser restaurado através da esperança que é Jesus, o nosso Salvador. Então, irmãos e irmãs, você vai ver aqui no Evangelho agora, vamos lá, no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos enfatiza tudo isso novamente. Marcos capítulo 6, versículo 34. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O que era que Jesus gostava de fazer, irmãos e irmãs? Ensinar muitas coisas. Então Jesus estava pronto para ouvir aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas que iam ao encontro dele. Então Jesus, o mestre por excelência, e tinha muita compaixão daquele povo que estava aprisionado a um sistema religioso que era do tempo
de Jesus, que eram os judeus que botavam aquele joelho ali, né? Mas só que o Pai do céu, o Pai eterno, o Deus poderoso, ele pôs Jesus para vir à terra, para poder salvar essas pessoas desse fardo pesado. Os religiosos, eles faziam isso naquela época de Cristo. E hoje, meu irmão, continuam botando julgos diferentes. Mas vamos ver aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 13. Logo que o Senhor o viu, encheu-se de compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E aqui, meu irmão, minha irmã, Jesus estava falando com a mulher. E naquele mesmo período que Jesus estava próximo aí à cruz, ele caiu. Quando ele caiu com a cruz, aquela mulher olhou para ele e disse: mestre, por que está acontecendo? E por que precisa o Senhor sofrendo desse jeito? O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Não chores, porque ele sabia, irmão, minha irmã, ele sabia para onde ia. Ele ia para o Pai. Então ele não ia, ele ia para o Pai e ao mesmo tempo no caminho ele fez todos nós ser salvos através da cruz do Calvário. Então, minha irmã, era para ser daquela forma, mas que forma, né? Um preço tão pesado foi essa da nossa restauração. Irmãos e irmãs, a restauração de todos nós foi ali na cruz do Calvário. E como Jesus ressuscitou no terceiro dia, também, meu irmão, nós ressuscitaremos em corpos glorificados. Jesus está próximo de voltar. E o que você espera? Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo aqui o canal, você pode deixar o seu like, compartilhar, se inscrever, se puder, se inscrever no canal. E vamos estudar a palavra de Deus, dia após dia. Então, irmãos e irmãs, vamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 14. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Viu aí o que Jesus fez? Compadeceu das pessoas, teve compaixão e curou todas as pessoas que estavam enfermas naquele momento que ele desembarcou. Então, o dever de cada um ser humano é ter comunhão com a palavra de Deus e com a palavra, com a oração, com jejum, meu irmão. E tenha comunhão na primeira hora do dia, que é o mais importante. Ao amanhecer, você entregar seu dia a Jesus. Então, que você possa ter um entendimento que vem do alto e que o Espírito Santo possa o esclarear todos os dias da sua vida e que vocês possam crescer na paz, no entendimento e no amor e na compaixão, porque Cristo compadeceu-se de cada um de nós e pelas pisaduras dele nós somos todos sarados. Então, irmão, não esqueça disso. Passa o Evangelho adiante e vamos crescer na fé, na paz e no amor. E aqui o canal da esperança é um canal de bênção, é um canal, a profecia de Jesus, certo? Então, fica aí e que a cada dia mais nós crescemos na paz, no amor e no entendimento, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos orar finalizando nosso encontro aqui ao vivo no canal. Pai, agradecemos por mais um momento que o Senhor nos deu essa dádiva de entender a Tua palavra.
Tua palavra é a mensagem e a mensagem viva para os nossos corações. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que está aqui nessa live ao vivo, que todos possam entender a tua palavra e ela possa continuar frutificando dentro de cada um de nós, com a esperança que Cristo voltará em breve. Assim seja. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, meu irmão, minha irmã. E que Deus o abençoe. Aqui eu vou deixar um videozinho que você pode ter perdido da série. Mas você vai encontrar aqui, viu? Beleza? Tchau. Deus o abençoe.